Pessoal, aqui é do Orquidário Áurea Pinheiro e eu hoje vou abordar um tema que foi do último vídeo que eu postei de uma amiga, de uma Phalaenopsis, que ela estava num pratinho com água, né? E ela estava super debilitada porque ela não tirou essa orquídea do substrato. Então, ela fez várias coisas erradas com essa orquídea Phalaenopsis. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esse tema e nós vamos hoje tirar o substrato dela, tá bom? Então, vocês aguardem aí que nós vamos fazer o replante correto dela para que ela se desenvolva agora melhor. E vocês vão ver que, como ela mora em Três Rios, então eu trouxe de Três Rios para cá, pro orquidário, para que eu cuide dela para depois devolver, tá bom? Então, vocês vão ver que lá eu tirei várias folhas secas e vocês vão ver agora como que está o desenvolvimento dela vindo de Três Rios comigo para cá, tá bom? Pessoal, essa é a orquídea, tá, gente? Ó, vocês vão ver que é a mesma. Se vocês olharem o outro lá, ela só tem uma florzinha. Tá vendo aqui, ó? Saiu várias hastezinhas floral, ó, as hastezinhas. Mas o que que tava ocorrendo? Lembra que eu falei, ó? Tava morrendo, tá, ó? Morrendo, por quê? Não está com o substrato certo, ó. Tinha muitas folhas secando, tá? Porque ela está sem eu tirei as folhas lá e vou ter que tirar essas, tá vendo, ó? Vou ter que tirar, porque as folhas estão amarelando, ela está com falta de nutrientes, que isso aqui, tá? Isso aqui é um indicativo de que tá faltando vários nutrientes para ela, tá? E também esse substrato aqui, ó, seco. Ela molhou muito, botou o pratinho embaixo, mas não adiantou de nada, porque ela tá precisando sair desse substrato. Então, nós vamos tirar ela daqui e vamos ver o que que tá ocorrendo lá dentro com o seu sistema radicular. Bom, pessoal, eu agora tô tirando, já tirei lá de cima as partezinhas que estavam segurando aqui, tá? E agora nós vamos tirar esta parte aqui que eu vou reaproveitar, tá, gente? Isso aqui, ó. Eu vou aproveitar, vou lavar, né? Porque você tem que lavar ele bem, passar um álcool 70 ou então você usa um cloro, né? Porque a gente não pode retornar aqui se a gente tá mudando ela de lugar. Então, depois eu vou lá lavar, vou deixar aqui. Vamos tirar ela daqui, ó, como saiu com facilidade, pessoal, ó. Saiu com facilidade, porque esse substrato aqui não estava adequado para ela. Vou reutilizar isso, mas vou lavar, passar álcool 70. Olha aqui as folhas, ó. Vou tirar, porque essas folhas aqui não adianta eu deixar elas aqui, não. Eu tiro, porque eu já faço a limpeza dela toda, para que não ocorra nada que impeça ela de ir à frente, tá, pessoal? Então, agora eu vou tirar isto aqui, tá? Tudinho, ó. Olha aqui, pessoal, veja. Não tem condições, né? Isso lá onde ela estava, na estufa, num lugar apropriado, deu tudo certo. Mas, quando traz para casa, a gente tem que trocar, colocar os substratos adequados, que olha só o que estava ocorrendo com as suas raízes, né? Eu vou tirar aqui e já volto para mostrar para vocês, tá?
Bom, pessoal, olha, eu fiz a limpeza, olha a quantidade de raízes que já tinha morrido, tá? Essas quantidades aqui, ó, de raízes mortas. E olha o que ocorreu aqui que eu vou mostrar para vocês, que estava preso. Tava preso uma raiz aqui, só que tinha melado. A parte de cima aqui já estava morrendo. Tava toda melada, que eu acredito que seja já muita água que tava. Olha aqui, a parte melada, ó. Tá vendo? Ela até desprendeu daqui, ó. Olha aqui em cima, uma raiz que embaixo estava boa. Tá vendo? Mas olha aqui em cima. Ó, minha mão para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Melada. Então, consequentemente, essa aqui ia morrer, porque ela tava aqui em cima, ó. Tá? Então, ela é parte da de baixo, tá vendo, ó? Da boa aqui de baixo. Então, não tinha jeito, eu tenho que tirar, porque senão ia melando aqui para baixo e não ia surtir efeito, porque já estava muito mole lá em cima. Quando eu consegui, se eu tivesse visto, né, que ela não estivesse mole assim, como ela está, eu tinha tirado, né, e deixado essa aqui, né, tirado essa parte aqui, ó, tá vendo? Se ela não tivesse tão mole, eu tinha tirado e jogado e deixado ela lá, mas ela estava mole, tá vendo, ó? Então, essa parte que estava aqui em cima, que ainda era outro pedacinho que estava aqui, já estava, né, totalmente cheia de fungo. Então, a gente faz o quê? Arranca e joga fora. Não fique com pena, tá, pessoal? Não fique com pena, senão não adianta você fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, agora eu vou dar uma lavada nela e deixar ela de molho em um balde que eu já coloquei vários produtos que ela está precisando aqui, né? Por causa dessas folhas, ela está faltando muitos nutrientes aqui, tá? Que daqui a pouco eu vou falar para vocês o porquê que ela vai ficando amarelada e com umas manchas como essa, tá bom? Bom, pessoal, às vezes, quando acontece isso que está acontecendo nessa orquídea, a pessoa fala assim, essa ponta aqui, né? Aí você fala assim, ah, tá com alguma doença. Isto aqui é falta de magnésio ou outros, cálcio, ou outros nutrientes que ela tá precisando, por estar nestes substrato aqui, tá bom? Em que esse substrato aqui, ele vai caindo, vai ficando, se ele tivesse com outros substratos que seguram também alguns nutrientes, esse aqui vai escorrendo, o que você coloca, né, vai saindo. Então, isso aqui nem sempre é sol, nem sempre essas pintas pretas é fungo ou bactéria, nem sempre é. Ó, tá vendo como ela tá amarelando? Eu vou falar daqui a pouco para vocês as faltas de nutrientes que podem ocorrer, o que tá ocorrendo aqui, tá bom? Oi, pessoal. Aqui nós estamos retornando, porque eu já limpei, tá vendo, ó? Tá limpinha. Já coloquei ela numa água com nutrientes. Por que eu coloquei? Porque ela, apesar de estar só nesse substrato que estava acontecendo com as suas raízes, né? Que secaram. Essa aqui eu não pude aproveitar, tá, gente? Ó, ela tá toda gelatinosa na ponta. Ficou toda gelatinosa aqui na ponta, né?
E eu não pude aproveitar, porque se ela tivesse a gelatinosa aqui, ó, no final, eu poderia cortar e aproveitar, mas ela começou aqui em cima, ó, no ápice, onde começa, entendeu? Então, isso aqui tem uma causa que nós vamos falar. Falta de quê, tá? O que está faltando nesta planta que ocorreu isso aqui nas raízes? Eu não falei para vocês que, né, ele estava gelatinoso na parte apical aqui, né, e desprendeu aqui na raiz, na parte apical. Então, eu não pude aproveitar essa parte aqui. Por quê? Quando ocorre isso, essa parte gelatinosa que já até caiu aqui, que ficou toda gelatinosa, cheia de líquido e se desprendeu, ó, tá vendo aqui também? E aqui em cima, que eu não pude nem aproveitar as outras raízes que estavam boas, que desprendeu aqui de cima do ápice das raízes, da planta aqui, porque está faltando cálcio, que é também um macronutriente, que antigamente, muito tempo atrás, você sabe que ciência muda, né? E os estudos também, né, das plantas. O cálcio, antigamente, eles achavam que ele não tinha muita importância para a planta. Mas o cálcio é importantíssimo para a planta. Principalmente nisso aqui que eu falei para vocês, né? Torna-se gelatinoso o ápice aqui e acaba a planta apodrecendo. Dá aquela parte gelatinosa que eu já mostrei aí para vocês. E se desprendeu, tá? Que eu até espremi aí logo para vocês. Olha só, tá vendo? Então, ela está com falta de cálcio também. Porque o cálcio é importante nas raízes, tá, gente? Para as raízes, para as folhas, tá? Para os brotos, crescimento de brotos, principalmente aqui no ápice, ó. O que aconteceu? Quando as folhas foram caindo e amarelando, também o que ocorre a falta de cálcio? Não há crescimento dos brotos apical, do broto apical aqui, tá? Ó, não tem nem coisa. O que estava acontecendo é aquilo que vocês viram, ó. O que eu peguei na casa da moça lá em Três Rios e continuou acontecendo até eu chegar aqui no meu orquidário, tá? Que esse aqui, ó, era o que estava aqui, tá? Mas isto aqui que está acontecendo nas folhas, além de estar precisando de cálcio, né, por causa das raízes, e também as folhas estão acontecendo que está precisando, mas está precisando de nitrogênio, que é um macronutriente também, que o que ocorre com a falta do macronutriente nitrogênio? As folhas começam da parte apical, tá vendo? A ficar até chegar ao pseudobulbo. Vai amarelando, 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 de cima para baixo, tá? Vou mostrar para vocês uma que eu comprei também, que tá acontecendo isto. Ó, falta, deixa eu ver onde ele tá. Aqui, ó, falta de nitrogênio. Tá vendo? Começa da parte aqui, vai até o pseudobulbo ficando amarelada. Essas pintas são necroses por falta de cálcio, tá, gente? Isso aqui não é fungo nem nada, tá vendo ali que tá amarelando desde cima, ó? Dá uma necrose amarronzada. E olha aqui, isso aqui não é um fungo, não é nada que mais do que vocês estão pensando, ó, tá seco. Isso não é fungo, isso é necrose, falta de cálcio, tá? É muito difícil você
Aqui tá cheio de pintinhas, atrás também pequenininhas. Aqui tá cheio de pintas, ó. É necrose por falta de cálcio. Porque ela estava nesse substrato, ela floriu, fez a parte dela lá no onde que estava para vender, mas o que ocorria? Ninguém aguava nem nada. Quando vendeu para ser presenteada para essa pessoa lá de Três Rios, o que ocorreu? Ela botou muita água, muita água, muita água, aí acelerou ainda mais o processo da falta de nitrogênio, da falta de cálcio, tá? E voltando à deficiência de cálcio, tá? Antigamente eles achavam que o cálcio ele não era tão importante. Os principais, claro, são nitrogênio, fósforo e potássio, que é o nitrogênio N, fósforo P, potássio K, que vem sempre nessas, tá, gente? Olha só, esse 20, eu vou botar aqui o que eu de vez em quando uso também. Ó, da Forte, é o 20, 20, 20. Cada número desse representa o macronutriente nitrogênio, fósforo, potássio, que é N, P, K. Nitrogênio, N, P, fósforo, potássio, K. Este aqui é o de manutenção, que depois que você supre todas as necessidades da planta, que eu vou ter que fazer com essa, suprir a necessidade que ela tem, vou ter que colocar o NPK. No caso, ela está precisando aqui de nitrogênio, então eu vou ter que pôr, além de pôr o 20, 20, 20 depois, que é o número totalmente igual, ó, 20, 20, 20, que é o de manutenção, que depois eu vou começar só a fazer manutenção neles. Agora eu vou ter que pôr que o nitrogênio tenha um número maior, para que eu possa recuperar essa orquídea. Ela também está com outra deficiência que eu vou falar para vocês, tá? No caso, né? Eu não acabei aqui. Quando não há crescimento, que ela tá com deficiência de cálcio, que aqui ficou gelatinoso e tá caindo, tá vendo aqui que as raízes daqui de dentro, ó, estavam ficando brancas em vez de verdes, mas ela ainda dá para salvar, por isso que eu não tirei, que estão durinhas. Ela ia ficar gelatinosa igual a outra e ia cair como esta caiu, tá, gente? Ela ia cair, tá? Como essa outra aqui caiu. Porque fica gelatinosa, a raiz, que é isto aqui, tá? Que tá aqui dentro, desprende, porque começa a ficar muito fraca. E desprende como desprendeu daqui e ficou aquela parte gelatinosa. Essas aqui eu já tratei ali, já coloquei tudo direitinho, elas estão bem melhores e elas vão se recuperar aqui, eu tenho certeza, tá? Então, pessoal, eu já sei que ela precisa de cálcio, tá precisando de nitrogênio, porque suas folhas, elas já estão, ó, aqui, estão necrosando também, né? A clorose é esse amarelo aqui, vai saindo a clorofila, né? Essa parte aqui, e vai se tornando amarela, de cima para baixo, e vai, até chegar no pseudobulbo, tá? Falta de nitrogênio.
Bom, pessoal, por enquanto eu estou falando da deficiência dos macronutrientes, né? A folha, o cálcio, gente, também, além de ter importância para as raízes que eu falei, a parte apical, olha só, começa a dormência e não, o vegetal não expõe as suas folhas e nem mais raízes, tá? Adormecem com a falta de cálcio. Olha a importância do cálcio para a planta. Antigamente, né, eles achavam que não, mas hoje em dia já tem pesquisas que a importância do cálcio no vegetal inteiro, tá, gente? Então, as folhas, o que ocorre com as folhas? Ela gera uma deformação, vou mostrar aqui, ó. Ela começa a gerar deformações, tá vendo, ó? Amarela faz deformações na parte, ó, aqui já tem até, ó, tá vendo aqui? Vou ver se eu consigo mostrar pra você. Você consegue até deformação, ela começa a enrolar, ó. Não sei se vocês estão vendo, ela começa a enrolar, começa as nervuras a enrugar. Outra coisa também, ó, as nervuras aqui começam a ficar bem verdes e ao lado amarelo. Isso aqui é falta de magnésio. O magnésio também, ele é um macronutriente, tá? O magnésio. Então, o cálcio, o magnésio, o enxofre, é tudo. E o potássio, fósforo, nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio são macronutrientes. Só que tem uma parte aí. O carbono, o oxigênio e o hidrogênio, ele é retirado do ar e da água. Carbono e oxigênio, macronutriente, ele é retirado do ar. E o hidrogênio, água, tá? Então, os nutrientes, macronutrientes são carbono, oxigênio, hidrogênio, tá? Que são retirados do ar e da água. E temos que são minerais, tá? São macronutrientes minerais, tá? Porque os de cima são não minerais, esses que eu falei. O carbono, o oxigênio e o hidrogênio não são minerais, mas são macronutrientes importantíssimos para a planta, tá? Só que um é retirado do ar, né? O oxigênio e o carbono é retirado do ar pelas plantas, né? E o hidrogênio, água, tá? Entenderam aí? E a falta do nitrogênio, que é um mineral, que agora nós vamos falar, que é este aqui, que eu já acabei de falar para você, nitrogênio, fósforo e potássio, tá? É o NPK, eles são minerais, ele é um macronutriente mineral essencial para a planta, tá bom que eu tô falando? Aí depois tem o cálcio, que é um macronutriente, o magnésio, o enxofre. Tô falando só desses, né? São macronutrientes. São importantíssimos para as plantas. E eles são retirados, são minerais, e cada um tem sua importância no vegetal, tá? Então, é para vocês entenderem. E tem os micronutrientes, tá, pessoal? Os micronutrientes que também têm sua importância, mas é uma importância muito importante na planta, mas é em pouca quantidade. Os macros são em maior quantidade, os que eu falei anteriormente. E os micros são em poucas quantidades, mas não deixam de ter suas importâncias. Só que
tudo que eu tô falando para vocês, tanto os macros como os micros, não pode ter excesso. O excesso leva à carência. Se você tem, vamos dizer aqui, você com excesso, o excesso que você colocar aqui, vamos dizer, do magnésio, né? Deficiência de magnésio, as folhas velhas apresentam clorose, tá, gente? Amarelo, tá? Com entre as nervuras que são essa aqui, eu tô pegando essa aqui para vocês verem, ficam bem verdes. Tá vendo aqui, ó? Verdes. E em volta começa a ficar amarela. Então, isto aqui é falta de magnésio, tá? É deficiência de magnésio também. Então, vocês imaginam essa planta aqui, plantada nisto aqui, para vender somente suas flores. Olha o que ocorreu com as hastes que vieram junto com essa floração que deu aqui, né? Já está aqui debilitada, ela não vai crescer, ela vai parar de crescer por falta de cálcio, que eu já falei não só aqui, como as hastes também. Não vai dar flor se eu não colocar o NPK aqui, colocar também o macronutriente, o cálcio, e dar tudo para ela que ela precisa. Entenderam? Um momentinho aí, pessoal. Então, os macronutrientes, como os micronutrientes, vocês têm que seguir especificamente, não só saber identificar a sua planta do que ela precisa e qual a sua deficiência, o que ela está precisando, né? A carência, para que ela volte a prosperar, volte a crescer, volte as suas a dormência, né? Porque começa a adormecer, a deficiência adormece, não cresce as flores. Adormece, não cresce, né? Folhas com a deficiência do cálcio. Uma coisa aqui importante também é o excesso. Se o excesso do potássio, que tá aqui, ó, se você ficar colocando, vou pegar o potássio, vou pegar esse aqui, porque e vou botar nessa planta, vou botar sem, gente, por isso que tem época para você colocar, é de 15 em 15 dias, é de mês em mês. Olha aqui direitinho, especificando. Se não tiver aqui, pergunte aonde vocês compraram. Porque até o excesso leva a deficiência também de outro. Por exemplo, o potássio, se estiver em excesso, leva a deficiência do magnésio. Entendeu? Então, vocês vão ter que fazer um trabalho de desintoxicação da planta, porque ela vai ficar intoxicada com muito potássio, para ir colocando devagarzinho o magnésio. Não é, gente, é assim tão difícil, não. Basta vocês seguirem as especificações. Se vocês seguirem as especificações certinha, sua planta não vai ter carência, não vai ter excesso, não vai ter problema como essa aqui tá tendo, tá? Essa parte aqui, ó, muito escura, não é porque ela não estava recebendo sol, tá? Ela está com carência também, tá? Um verde escuro e ao mesmo tempo com carência, ó, falta de nitrogênio, tá, gente? Aí eu vou especificar vocês, ó, ela está dando umas beiradas, ó, avermelhadas, marronzadas e escura. Falo já para vocês o que ela está precisando. Pessoal, olha só. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Além de estar já amarelando aqui,
muito escuro. Tá vendo? Isto é deficiência de magnésio, vai ficando escuro, escuro, aí depois vai amarelando, ó. Essa, se eu não cuidar, ela vai ficar essa aqui também, ó. Tá vendo? Vai enrolando, dando nervuras, tá? Tá com deficiência de muita coisa aqui. Cálcio, nitrogênio, potássio, o fósforo, porque as flores, ó, elas pararam, nitrogênio, olha o que está acontecendo com as pontas, né? Se eu deixar aqui, não vai desenvolver, tá? Aqui também não vai desenvolver as flores. Então, tá totalmente precisando. E observar, gente, que se isso está acontecendo, tanto o excesso como a falta dos nutrientes, os macros e os micros, tá? Eu já falei que os macros são em maior quantidade que a planta precisa e os micros são em menor quantidade, mas nenhum deles deixam de ser importante para a planta, tá? Então, pessoal, este aqui, ó, cor avermelhada, amarelando, a clorose aqui, ó, amarelando, o verde, muito verde, ela verde, um verde super escuro nas nervuras. Então é falta de muita coisa, magnésio, potássio, cálcio. E aqui essa planta, ela tá precisando urgente, que eu já coloquei ela lá de molho um tempinho, mas não é para você deixar de um dia para o outro, tá, pessoal? Você deixa 1 horinha ou meia hora lá para que ela absorva aquilo que ela precisa, que eu já falei para vocês. Já usando o produto que vocês usam, o NPK, quando a planta estiver aqui, e trocar totalmente o substrato, né? Porque nós vemos que esse substrato aqui não está servindo de nada, só está fazendo que cada vez que jogue água, tudo que colocaram para ela aqui está indo embora. E ela está ficando totalmente com deficiência ou então carência dos macros e micros nutrientes, tá? Espero que vocês tenham entendido, porque eu repito muito, professor é assim. Se não fosse, a gente, sabe, a gente repete, quem quer conhecimento vai gostar, né? E eu agora, gente, vou dar um tempinho, porque eu vou fazer o replante agora e vou mostrar para vocês o substrato correto, tá? E depois nós vamos colocar, né, mais um pouco do que ela está precisando, tá bom? Outra coisa que eu ensinei já para uma amiga que tinha uma phalaenopsis, que estava caindo todas as folhas, dando necrose e tudo mais. Então, o que eu falei para ela? Ela não tinha nada lá, ela tinha aquilo ali só como um hobby, era da mãe dela. Eu falei e ela tinha criança, então eu falei para ela assim: compra o magnésio, o leite de magnésia na farmácia. Compra o leite de magnésia na farmácia. Você vai fazer uma solução, não, pegar e deixar igual um leitinho mesmo, 1 litro de água. Pegar umas colheradas boas, botar lá e todo dia você vai lá. Tá com folha feia demais, quer tirar? Tire. Aí você vai lá, vai botar. Não quer? Deixa lá. Mas por que eu pedi para ela tirar? E colocar o que a planta precisava. Trocar o substrato, porque ela não tinha esse tipo de coisa. E ela não queria o NPK, porque ela também não queria por causa da criança. Eu falei, então você pega o magnésio, põe, tira. Posso tirar as folhas? Tire as folhas que você quer. As que tiverem assim você deixa, mas as que tiverem assim,
que é uma necrose, mas dessa necrose, como tanto o excesso como o excesso do macro e o micronutriente, tá? Quanto a deficiência pode causar patógenos, ou seja, fungos e bactérias, ou pode também ficar, por causa da deficiência, atrair insetos, né? Pode aparecer cochonilhas, pode aparecer outros insetos também, né? Que pode destruir a sua planta. Então, primeira coisa, tirar todo o substrato, tá? Ver o que você vai usar e utilizar o que está escrito aqui, tá? Na bulazinha, o que está especificando a quantidade correta para não ter excesso. E trocar o substrato. Se não tiver isso, troca o substrato. Troca o substrato, coloca o leite de magnésia e vai cuidando, porque o dela deu certo sem isso aqui. Só trocando, botando mais substrato, e ela me agradeceu muito, tá? Foi até no meu grupo, tá? Não foi aqui no YouTube, não, tá bom? Então, um momentinho que eu vou mostrar para vocês o substrato. Olá, pessoal, agora eu vou fazer a drenagem, vou utilizar argila expandida. Essa argila que vai drenar totalmente, espera um pouquinho, vai drenar, ó, tá vendo? Por que que tem que ser uma boa drenagem? Porque quando a água bater aqui, ela tem que sair aqui e o excesso ficar aqui, tá? E a orquídea, se precisar, ela vai lá pegar. Não que a gente coloque as raízes aqui embaixo para apodrecer, né? No caso, ela vai apodrecer. Nós vamos usar aqui, ó, casca de pinos, tá vendo? Carvão picadinho, tá? Casca de pinos mais escura. E eu gosto também de usar a casca de arroz carbonizada, mas eu não tenho ela agora. Então, hoje eu vou fazer somente com esses substratos aqui. Ah, Áurea, você tá enchendo. Por que você tá enchendo? Eu estou enchendo porque eu não quero que as raízes fiquem lá embaixo. Eu quero que as raízes, depois de tratada, elas vão lá procurar o que ela precisa lá embaixo, tá? Primeiro, eu vou utilizar isso aqui, porque já estava aqui, tá, pessoal? Eu lavei, tá? E vou colocar ela no mesmo lugar, tá? Aqui. Eu desinfetei e vou utilizar ela no mesmo lugar que ela tava. Espera um bocadinho que eu vou virar para cá para vocês verem. Então, o que eu vou fazer agora? Enrolar as raízes. Elas vão ficar aqui. Eu vou ter que botar isso aqui depois, pessoal. Peraí. Vamos tirar ele. Isso. Vamos botar primeiro aqui. Eu vou enrolar ela aqui, que eu não quero ela como ela. Eu gosto sempre de plantar ela assim, ó. Tá vendo? Meio de ladinho, para que quando eu aguar, a água não fique aqui no ápice da planta. Porque ela já tá debilitada e agora ela vai começar, eu não quero de jeito nenhum que acumule água aqui. Para que a próxima folha que vem aqui não apodreça, né? Então, eu vou colocar agora deste lado
tá? Vou dar uma prensadinha aqui para poder a raiz não machucar a raiz, mas ela ficar aqui bonitinha. Já tá pegando de novo aí, meu amor. Não faça isso comigo. Vire e não faça isso. Aí, pronto. Não caia. Você, minha amiga, eu vou prender você aqui, tá bom? Sem machucar suas raízes. Vou prender, tá, pessoal? E já volto aí, para não ficar muito tempo. Oi, pessoal, aí. Eu coloquei as raízes para cima. Agora eu tô colocando, tá? Alguns entre as raízes, alguns carvão, casca de pinos. E tô colocando aqui debaixo das raízes, tá? Mas não estou afogando as raízes, não. Tá vendo? Tô deixando ela por cima, botando alguns carvõezinhos aqui e completando alguns lugares aqui. Já prendi, tá vendo? Ó, se vocês verem, eu já prendi aqui em cima, ó, tá vendo? Já prendi. Eu vou levantar mais um pouquinho para vocês verem agora, ó. Ó, peraí, um cadinho. Ó, tá bom? Já prendi aqui, ó. Tá vendo? Já prendi tudo. Ela eu posso até prender aqui em cima também. E ela, pessoal, olha. Tá vendo? Não estou afogando as raízes. Estou colocando entre as raízes alguns substratos. E o substrato ali embaixo, ó, vai ficar todo transparente. E vocês vão ver daqui a pouco como fica, porque ela adora esse tipo de vaso. Tá bom? Um momentinho aqui. Pessoal, eu trouxe uma outra aqui para vocês, que também eu comprei e tive que recuperar, tá? Olha aqui a beleza que ela tá. Olha a sua cor. Um brilho de folha nova. Tá lá no local correto. Olha a sua floração. Olha aqui embaixo saindo mais hastes. Tá vendo aqui? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui dentro, porque isso aqui nem é um vaso, tá? Rachou uma vasilha na cozinha e olha só, eu fiz de vaso. Ó, eu aqui até coloquei uma mistura, mas você tá vendo que não tem muito? É tudo misturado. E aqui tem também um pouco de casca de arroz carbonizada. Tá vendo aqui? Então, pessoal, é isso que eu tô falando pra vocês. É tudo dosado, tudo limpo, sabe? É mistura de substrato. E olha o que ocorre. Olha a beleza. Imagina esse aqui, daqui a pouco, buscando suas raízes, buscando o que ela precisa lá. Aí depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aí vocês vão entender a melhor forma para vocês cuidarem das suas orquídeas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês depois o desenvolvimento das hastes, né, que estão aqui paralisadas e não conseguiram ir em frente, né? Elas não conseguiram ir em frente, estão aqui, ó, tadinhas.
Aí eu deixei para cortar aqui, olha o que está acontecendo aqui, as pontas vão ficando, ó, por causa da falta do nitrogênio, ó, secando e não deixando que florescer, né? Aqui, ó, ia desenvolver mais, parou o desenvolvimento, tá? Então é muita falta de macronutrientes e micronutrientes nessa folha, ó. Ela tá aqui verde escura, né? Que eu já falei, ó, a falta de magnésio, olha. O magnésio aqui, ó, as folhas começam a ficar amarelas e o meio verde e os lados, ó, da nervura. A nervura fica verde escuro e vai amarelando os lados. Então é isso, o cálcio também, né? Que nós vimos aqui que estava ficando gelatinosa e desprendendo aqui no ápice da raiz, desprendendo as raízes boas, né? Começa daqui de cima, aquela parte gelatinosa, é o cálcio, né? E os outros também. Então, pessoal, conforme eu for encontrando plantas que eu for cuidando, essa aqui, breve, quando ela começar a desenvolver folhas e flores, eu vou mandar para a amiga. Eu espero que ela agora pare de fazer essa clorose, né? Que nós perdemos várias folhas e que estava aqui embaixo, que começa pelas velhas, né? Também as novas são afetadas, como esta aqui, ó. Não era tão velha, que as de baixo eram bem mais velhas e tivemos que tirar. Então, pessoal, se vocês gostaram aí, curta, compartilhe, se inscreva, por favor, que isso vocês vão me ajudar. Vocês me ajudando, eu ajudo vocês também, tá bom? E conforme eu vou colocar aqui um adubo que eu faço caseiro, que eu esqueci de colocar, e também colocar aqui, ó, o nome, né? A identificação, o ID dela, que é uma Phalaenopsis, rosa claro, um rosa claro com as nervuras de um rosa escuro. Mas até ela estava perdendo a sua cor, né? Ficou só essazinha, porque com essa falta de micronutrientes e macronutrientes, ela começou a cair e as outras hastes não se desenvolveram, pelo contrário, né? Começaram a secar na ponta que eu cortei aqui. E vou colocar aqui meu adubo caseiro, que já vai dar uma boa ajuda aqui, né? Vou botar ele aqui, para cair fora da pontinha dela, do ápice dela, porque eu não quero que acumule ali também muitos nutrientes ali, pingue só ali. Então, eu quero que pingue fora do ápice da planta, na hora que a água cair, ali onde eu pendurei, né? Ela vai cair fora da planta, tá vendo aqui, ó? E vai pingar onde eu quero, que é aqui no substrato, tá bom? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Com as minhas experiências que eu vou fazendo aqui, tá? E breve eu vou mostrar para vocês uma experiência que eu tô fazendo ali entre as folhas, tanto da Phalaenopsis, entre as folhas da Phalaenopsis e do Dendróbio bijibum. Eu acho que já está dando certo, pelo menos na Phalaenopsis está dando certo ali, nenhuma. Vamos ver no Dendróbio bijibum. E aí eu passo para vocês essa dica também para vocês fazerem em casa, tá bom? Até logo, boa tarde aí para vocês e tchau, tchau!